Amor, Oi, tu me ama? amo, Por quê? porque sou apaixonado por você, Por que você é apaixonado por mim? porque te amo. Sim, me ama por quê? Eu sou apaixonado por você, Por que que você resolveu casar comigo? porque você tem tudo que eu procuro em uma mulher. Ah, é? E o que é que você procura em uma mulher? Ah, tudo que você tem. Então quer dizer que se aparecesse uma outra mulher com tudo que eu tenho, você casaria com ela? Não, Por quê? porque você tem tudo que outra mulher não tem. Tudo que você tem, não existe outra mulher que tenha. Ah, é? Então diga uma coisa que eu tenho, que Paulo Oliveira não tem. Diga! Eu. Ela não tem. Você me tem.